O dia de ontem, 10 de julho, foi marcado pela notícia que a fintech brasileira PicPay vai passar a vender Bitcoin e Ethereum dentro da sua plataforma. Naturalmente, quando vem essa notícia, vem sempre aquela pergunta: vai poder sacar? Naturalmente, a resposta para esse tipo de instituição, pelo menos no início, é não. E aí surgem as críticas. Realmente vale criticar ou não deixa de ser algo positivo para o mercado cripto? Se liga aí depois da vinheta que a gente vai conversar mais sobre isso. Antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever. E se você já for inscrito, ativa o sininho de notificação, que isso vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo conteúdo de forma gratuita aqui no canal do Criptofácil. Pois bem, no dia de ontem, o PicPay anunciou que vai permitir a compra de criptomoeda e mais do que isso, ele falou que ele vai lançar uma exchange própria. Ou seja, é mais do que simplesmente vai ter uma plataforma de compra e venda de Bitcoin. Ele vai permitir, de fato, a negociação em uma plataforma própria para isso, não necessariamente dentro do app deles, que eles estão desenvolvendo. Ou seja, eles vão desenvolver uma exchange. Inicialmente vai ser negociação de Bitcoin e Ether, que nem eu falei aqui, uma plataforma própria de criptomoeda, não necessariamente vai ser o aplicativo, né, bancário deles, não necessariamente vai ser o app que você usa no seu celular, pode ser que seja um outro. E mais do que isso, a ideia deles é ter essa plataforma, ponto 1. Ponto 2, ter uma stablecoin de real brasileiro, e o objetivo deles é que seja a maior stablecoin de real brasileiro, ou seja, eles vão buscar rivalizar diretamente com a BRZ, que é a stablecoin da Transfero, que hoje é a maior stablecoin de real brasileiro. E o ponto 3 é que essa plataforma de cripto vai ter até também uma questão de marketplace de NFT. Uma aspas aqui do cofundador do PicPay. O PicPay vai entrar muito forte nesse mundo. Não será um produto acessório, será uma linha de negócios muito importante. Nesse momento, não está claro se será possível vender os ativos ou enviá-los para carteiras externas. O que isso quer dizer? O que essa frase quer dizer? Que não se sabe ainda se você vai poder, por exemplo, entrar com real, comprar sua cripto e sacar cripto para uma carteira externa. Ou então o contrário, entrar com cripto, vender, sacar o real. Ou então transformar uma cripto em outra e sacar essa outra cripto para sua carteira. Não está claro isso ainda. E sendo sincero com vocês, eu acredito que no momento inicial, ao menos, até por uma questão de compliance, até por uma questão de regulação, não seja possível, eles não aceitem dessa forma. Muito provavelmente vai ser da mesma forma que o Nubank, que o Mercado Pago começou a fazer, que é aonde você consegue entrar com real, você consegue comprar lá dentro, você se expõe lá dentro e você consegue sair com real depois de vender essa sua exposição. Isso é muito criticado por muitas pessoas porque falam que se você compra dessa forma, você na verdade não está comprando criptomoeda, você está comprando um token porque aquela empresa jura que tem aquela criptomoeda para te devolver no momento adequado. Mas isso é de fato um problema? É claro que não é o princípio da criptomoeda, porque não é descentralizado. Você está recorrendo a uma centralização. Mas isso é totalmente ruim para o mercado de cripto em todos os aspectos. Aí vai entrar muito em uma questão de opinião, realmente. Vai virar uma questão opinativa. Vamos voltar algumas casinhas para a gente poder falar sobre isso. O Nubank fez da mesma forma. O Nubank fechou uma parceria com a Paxos, que é a mesma empresa que presta serviço, inclusive para o Mercado Pago, e está permitindo agora, dentro do aplicativo deles, você comprar Bitcoin e você comprar Ether a partir de R$ 1. Então, qualquer pessoa que tenha conta no Nubank consegue comprar Bitcoin e Ether a partir de R$ 1. E teoricamente, quem faz toda essa custódia é a Paxos, que é uma empresa especializada nisso. Então a pessoa consegue comprar cripto de uma forma muito simples. Mas consegue sacar a cripto de fato? Não, não consegue sacar. E nesse instante também não consegue depositar a cripto dentro da sua conta. E nem transferir a cripto de um usuário para outro, por exemplo. Isso no Nubank ainda não tem como. No Mercado Pago, por exemplo, eles começaram da mesma forma, é a parceria com a mesma Paxos, eles começaram da mesma forma que o Nubank está fazendo. Você só podia depositar em real e sair em real. Agora, o Mercado Pago, ele já está permitindo você depositar
Bitcoin, vender Bitcoin, comprar Bitcoin e transferir Bitcoin para outros usuários também do Mercado Pago. Ou seja, uma transferência entre usuários do próprio banco digital, né, digamos assim, sem ir para blockchain, mas algo off-chain, que é algo que as exchanges já fazem atualmente, né? Transferir de um usuário para outro interno não vai para blockchain, fica tudo off-chain. Ou seja, já tem uma evolução em relação ao que era. Aqui no caso do Mercado Pago, a gente já tem uma evolução em relação, por exemplo, ao que é o Nubank, sendo que é a mesma empresa que faz o serviço por trás, que é a Paxos. Ou seja, a gente pode esperar que esse seja o caminho natural do Nubank, por exemplo. Então, mesmo sem a gente ter certeza de como vai ser o do PicPay, a gente consegue imaginar que no início não vai ser possível você depositar cripto, nem sacar cripto, mas que com o passar do tempo isso pode ser que se torne factível. Beleza. Isso é bom ou isso é ruim para o mercado cripto? Que nem eu falei, de fato é uma centralização que, entre aspas, vai contra o mercado cripto. Sem dúvida. Porque no mercado cripto é not your keys, not your coins. Não são suas chaves, não são suas moedas. E nesse caso, as chaves são do banco. São do banco digital, são dessa empresa. A chave não é sua. Então, teoricamente, de fato, não são as suas moedas. Mas esse tipo de empresa, esse tipo de banco, esse tipo de fintech, ele tem a gente como usuário final? A minha opinião é que não. Não é a gente como usuário final. Vamos lá. O Nubank, por exemplo, ele está começando a oferecer para cerca de 40 milhões de clientes. Cerca de 40 milhões de clientes receberam um push no celular, uma notificação no celular, falando: compre Bitcoin, agora é possível você comprar e vender Bitcoin e Ether dentro da sua conta Nubank, da sua NuConta. Ou seja, 40 milhões de pessoas receberam essa notificação. Isso é um número muito expressivo. E eu vou mostrar para vocês que isso é um número muito expressivo para o mercado cripto de uma forma geral. O PicPay, por exemplo, tem 65 milhões de usuários no app. Ou seja, são mais 65 milhões de pessoas, milhões de CPFs, que vão receber uma notificação no celular falando que agora é possível comprar e vender Bitcoin e Ether numa exchange do PicPay. Por mais que no momento inicial, isso a gente não sabe ainda, isso eu estou especulando, no caso do PicPay, por mais que a gente não saiba ainda se vai ser possível sacar ou vender criptomoeda, por mais que só seja entrada em real e saída em real, vão ser 65 milhões de pessoas a mais sabendo sobre criptoativo, sabendo como se expor, por mais que seja dessa forma inicial. Ou seja, pode ser um caminho, pode ser um momento inicial, pode ser a saída da inércia desses usuários. O Mercado Pago, por exemplo, eles anunciaram que tem mais de 1 milhão de usuários que estão expostos em criptoativos dentro do Mercado Pago. O PayPal, quando surgiu, quando surgiu a parte de cripto do PayPal, também era a mesma coisa. E hoje em dia você já consegue, nos Estados Unidos, os usuários americanos já conseguem entrar e sair com criptomoeda. Ou seja, é um arco, é um caminho, é uma curva de adoção. E nesse momento, o Nubank, por exemplo, e o Mercado Pago não a permitem ainda sair. O PicPay provavelmente vai começar da mesma forma, mas são mais 65 milhões de pessoas sabendo sobre cripto e conseguindo se expor a cripto. E eu vou mostrar para vocês como isso é um número para lá de expressivo. Isso aqui é um relatório da Receita Federal, um relatório recente da Receita Federal, falando sobre a exposição, a negociação de criptoativo no Brasil. Tá? Aqui, nessa página, na página 7, começa a falar a quantidade de pessoas que declararam operações. Claro, nem todo mundo declara as operações, isso é óbvio. Isso daí, para mim, é super, ultra, mega natural. E vamos colocar isso em consideração na conta, tá? Que declararam as operações que fizeram por mês desde agosto de 2019, que foi quando entrou em vigência a Instrução Normativa 1888, beleza? Que é que obriga a todos os usuários e a todas as exchanges nacionais a reportarem as transações mensais para a Receita Federal. Pois bem, no mês de abril de 2022, foram 297 mil CPFs e cerca de 10 mil CNPJs. Ou seja, somando
dá o quê? Menos de 310 mil usuários únicos, né? Digamos assim. Porque o mesmo usuário ele pode ter conta em todas as exchanges nacionais. Então, vamos supor que... Vou arredondar aqui de CPF para 300 mil para poder facilitar a minha conta. Vamos supor que isso seja 10% dos usuários, tá? Eu não vou fazer juízo de valor, se é isso ou se não é. Vou fazer só uma estimativa de 10%. Então, vamos supor que 10%, 100%, 3 milhões, tá? Então, vamos supor que o mercado cripto, de uma forma geral, ele tenha cerca de 3 milhões de usuários únicos. Só o PicPay tem 175. Só o Nubank tem aí mais de 40, que isso aqui faz mais de ano, foi em junho de 21 essa informação. Então, ou seja, a gente está levando o cripto para um universo muito maior. Então eu entendo que, de fato, fere alguns princípios de cripto. Mas como estratégia de marketing para o nosso setor, como uma estratégia de difusão da informação para o nosso setor, eu particularmente, eu acho excelente. Porque é uma forma, sem sombra de dúvida, de cada vez mais pessoas aprenderem sobre criptomoeda. Para a gente comprar numa exchange, sacar para uma carteira, pode ser simples, pode ser fácil. Mas para uma pessoa que ainda não está tão inserida nesse meio, não é tão fácil assim. Então a minha opinião é de que essa modalidade, por mais que não seja ideal, e eu concordo que não é ideal, ela é uma boa possibilidade para alguns perfis de usuário. Esse tipo de funcionalidade do PicPay, do Nubank, do Mercado Pago, não é pra gente, não é pro Paulo, não é pra você que tá vendo esse vídeo, provavelmente aqui no Criptofácil, mas é pra uma pessoa que mal escutou falar de Bitcoin, começou a escutar agora falando na televisão, mas quer se expor. Então, eu particularmente, eu acho positivo. Você, o que você acha? Não deixe de colocar a sua opinião aqui embaixo e vamos conversar sobre esse tema, beleza? Valeu, galera!